Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes ameaçados de morte. Artigo 817. O Programa de Proteção à Criança e Adolescente ameaçados de morte, criado pelo Decreto Estadual 58.238, junto à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, destina-se a proteger, em conformidade com o ECA e o Decreto Federal 6.231, crianças e adolescentes expostos a grave ameaça no Estado de São Paulo. Artigo 818. O juiz, ao tomar conhecimento da necessidade de proteção de criança ou adolescente ameaçado de morte por notícia da própria criança ou adolescente, familiar ou terceiro decidirá a respeito da conveniência ou não do encaminhamento da criança ou adolescente ao programa, preservando sempre o sigilo, dando ciência do ocorrido ao Ministério Público. Artigo 819. Caso não exista processo ou procedimento relativo à criança ou adolescente, será aberto expediente sigiloso. No caso de existir algum processo ou procedimento, deverá ser certificado nos autos o encaminhamento ao programa de proteção. Artigo 820. O relacionamento entre as varas especiais da infância e da juventude da capital, o Departamento de Execuções da Infância e Juventude e todas as demais varas da infância e juventude do Estado ou de competência cumulativa com o Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes ameaçados de morte no Estado de São Paulo será feito através de contato direto com a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, aos cuidados do PPCAM. Artigo 821. Todas as solicitações para inclusão no PPCAM deverão ser acompanhadas de qualificação do ameaçado e da ameaça e imediatamente comunicadas ao Conselho Gestor. Parágrafo 1º. As solicitações também serão acompanhadas das peças necessárias à compreensão do pedido, não de eventual processo ou procedimento relativo à criança ou adolescente. Parágrafo 2º. Para a solicitação de inclusão no programa, o magistrado deverá utilizar um modelo específico, já disponibilizado e inserido no link de Infância e Juventude, no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça na Internet. Artigo 822. O efetivo ingresso da criança ou adolescente no programa será de responsabilidade exclusiva do Conselho Gestor, que tomará todas as providências necessárias. Artigo 823. O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte do PPCAM será coordenado pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e o Conselho Gestor será presidido pelo Secretário de Justiça e Defesa da Cidadania. Artigo 824. O deferimento ou o indeferimento do pedido de inclusão no PPCAM, assim como o desligamento do protegido, serão comunicados pela Secretaria da Justiça ao juízo que encaminhou a criança ou adolescente. Parágrafo único. O comunicado, o deferimento do pedido de inclusão de acolhido no PPCAM e, havendo necessidade de alteração do local de acolhimento, o juízo atual do protegido expedirá ofício solicitando vaga ao juízo outro, sem menção ao destinatário. Membro do PPCAM ficará responsável por encaminhar o ofício ao juízo do local apurado, como adequado para esvaziamento do risco. Artigo 825. Caso o adolescente inserido no projeto esteja cumprindo medida em meio aberto ou semi-liberdade, tal fato será comunicado de imediato ao juiz responsável pela execução da medida, solicitando a suspensão do cumprimento da medida socioeducativa. Seção 50. Das autorizações para viagem. Artigo 826. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Parágrafo 1º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos,
Parágrafo 2º. No Estado de São Paulo, a autorização judicial é dispensável para viagens nacionais quando criança ou adolescente menor de 16 anos viajar autorizado expressamente por qualquer de seus genitores ou responsável legal por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade. 26A. Fica instituída a autorização eletrônica de viagem nacional e internacional de crianças e adolescentes até 16 anos, desacompanhados de ambos ou um de seus pais, a ser emitida exclusivamente por intermédio do sistema de atos notariais eletrônicos. Parágrafo 1º. A autorização eletrônica de viagem obedecerá a todas as formalidades exigidas para a prática do ato notarial eletrônico, prevista no provimento número 100 de 2020 da Corregedoria Nacional de Justiça, bem como da Resolução CNJ 131 e na Resolução CNJ 295. Parágrafo 2º. O ato eletrônico emitido com a inobservância dos requisitos estabelecidos nos atos normativos previstos no parágrafo anterior é nulo de pleno direito, independentemente de declaração judicial. Parágrafo 3º. A emissão de autorização eletrônica de viagem, a EV, é facultativa, permanecendo válidas as autorizações de viagens emitidas em meio físico. Parágrafo 4º. Os pais ou responsáveis, nas hipóteses em que não seja necessária a autorização judicial, poderão autorizar a viagem da criança e do adolescente por instrumento particular eletrônico, com firma reconhecida por autenticidade, por um tabelião de notas, nos termos do artigo 8º da Resolução CNJ número 131, de 26 de maio de 2011, e do artigo 2º da Resolução CNJ 295, de 13 de setembro de 2019. Parágrafo 5º. Para a assinatura da autorização eletrônica de viagem, é imprescindível a realização de videoconferência notarial com confirmação da identidade e da autoria daquele que assina, a utilização da assinatura digital notarizada pelas partes e a assinatura do tabelião de notas com uso do certificado digital, segundo a infraestrutura de chaves públicas brasileiras ICP. Parágrafo 6º. A autorização eletrônica de viagem poderá contemplar a necessidade de hospedagem da criança ou adolescente em caso de emergência decorrente de atrasos, alterações ou cancelamentos de voos ou viagens, nos termos do artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 827. A autorização para viagens de criança ou adolescente menor de 16 anos dentro do território nacional não será exigida quando: inciso 1. Tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade federativa ou na mesma região metropolitana. Inciso 2. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado. A linha A. De ascendente ou colateral maior, até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. A linha B. De pessoa maior expressamente autorizada por mãe, pai ou responsável, por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade. Inciso 3. A criança ou adolescente menor de 16 anos viajar desacompanhado expressamente autorizado por qualquer de seus genitores ou responsável legal por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade. Inciso 4. A criança ou adolescente menor de 16 anos apresentar passaporte válido, em que conste expressa autorização para que viaje desacompanhado ao exterior. Parágrafo único. Os documentos de autorizações dadas por genitores ou responsáveis legais deverão discriminar o respectivo prazo de validade, compreendendo-se, em caso de omissão, que a autorização é válida por 2 anos. Artigo 828. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável,
se a criança ou adolescente, inciso 1, estiver acompanhada de ambos os pais ou responsável. Inciso 2, viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida por sentença ou autenticidade ou por escritura pública. Inciso 3, viajar desacompanhado ou na companhia de terceiros maiores e capazes, autorizada expressamente por ambos os pais ou pelo responsável, pessoa detentora de termo de guarda por prazo indeterminado, ou de guarda definitiva, ou permanente ou termo de tutela, através de documento com firmas reconhecidas por semelhança ou autenticidade, ou por escritura pública. Inciso 4. Viajar desacompanhado ou na companhia de terceiros maiores e capazes quando estiverem retornando para sua residência no exterior, desde que autorizadas por seus pais ou responsáveis, residentes no exterior mediante documento autêntico. Inciso 5. Viajar na companhia de um dos genitores, independentemente de qualquer autorização escrita por outro genitor, quando estiver retornando para sua residência no exterior. Parágrafo 1º. O documento mencionado nos incisos deste artigo deve conter prazo de validade a ser fixado pelos subscritores, compreendendo-se, em caso de omissão, que a autorização é válida por 2 anos e deve ser produzido em 2 vias, sendo que uma será retida pelo agente de fiscalização da Polícia Federal no momento do embarque e a outra permanecerá com a criança ou adolescente ou com o terceiro maior e capaz que o acompanhe na viagem. Parágrafo 2º. Os interessados devem providenciar que ao documento de autorização a ser retido pela Polícia Federal esteja anexada cópia simples ou autenticada do termo de guarda por prazo indeterminado ou guarda definitiva ou permanente, ou do termo de tutela. Parágrafo 3º. A comprovação da residência da criança ou adolescente no exterior far-se-á mediante atestado de residência emitido a menos de anos por repartição consular brasileira. Na ausência de comprovação, aplicam-se os incisos 1, 2 e 3 do caput. Artigo 829. Para fins do disposto no artigo 826, 827 e 828 destas normas de serviço, por responsável pela criança ou adolescente deve ser entendido aquele que detiver sua guarda por prazo indeterminado, definitivo ou permanente, além do tutor excluídas as hipóteses de guarda e tutela provisórias.